Muito bem, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e nós vamos ler do verso 19 até o final, até o 40. Atos 16, do 19 ao 40. Se o Davi puder botar na versão King James na tela, é nessa versão que eu vou ler, se ela conseguir abrir aqui. Ih, meu Deus, não abriu? Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o verso 19, né, que eu falei? Isso, até o finalzinho, vamos ler todos a palavra do Senhor. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhes afirmaram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Logo que amanheceu, os magistrados mandaram oficiais de justiça ao carcereiro com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro informou a Paulo: os magistrados despacharam ordens para que sejais soltos. No entanto, Paulo lhes afirmou: sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo sem processo condenatório formal e nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja? De modo algum, que eles venham e pessoalmente nos proclamem livres da condenação. E os soldados levaram essa reivindicação aos magistrados, os quais, ao saber que Paulo e Silas eram romanos, ficaram apavorados. Então foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas e, conduzindo-os para fora da prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Depois, seguiram viagem. Amém? Podem sentar, por favor. Meus amados irmãos, o capítulo 16 começa narrando a história a chegada dos apóstolos ali na Europa, a primeira porta que se abre ali na Europa para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo e Silas chegam então nessa cidade de Filipos, que era uma colônia romana,
descobriram então ali um grupo de oração. Como na cidade não tinha sinagoga, eles descobriram um grupo de oração que oravam fora da cidade, à margem de um rio. Eles saem um sábado procurando esse grupo, encontram ali junto algumas mulheres. Então Paulo assenta-se e começa a pregar o evangelho e a falar sobre Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que uma senhora da cidade de Tiatira, que vendia púrpura, chamada Lídia, essa mulher ouvia atentamente e o Espírito Santo trabalhou em seu coração e ela creu e recebeu a Jesus como Salvador. Essa mulher foi batizada, ela, e não somente ela, mas toda a sua família, e convidou os apóstolos para que pudessem hospedar-se na sua casa, e ali começou então a primeira igreja na casa de Lídia, e ela sendo a primeira pessoa que se converteu ali na região da Macedônia, que era a Europa. Então, eles passavam sempre à tarde, aos sábados, para esse encontro de oração. E a Bíblia nos fala que tinha uma escrava, que tinham vários donos, e essa escrava incorporava um espírito de adivinhação, e esse espírito sempre mencionava, quando passava os apóstolos, ela dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo, estão anunciando o caminho da salvação. Até um dia em que Paulo indignou-se com aquilo, virou-se para ela e disse, aliás, para o espírito, né? E disse: em nome de Jesus Cristo, sai dela. E ele imediatamente deixou, e a menina não mais adivinhava. Isso trouxe uma indignação nos seus senhores, porque o lucro cessou, não é? E aí, quando eles perceberam que a sua fonte de lucro tinha cessado, então eles não gostaram, lançaram a mão de Paulo e Silas e o levaram para a praça do mercado. A verdade, essa praça era um local central da cidade, onde se decidiam muitas questões. Como ele diz, praça do mercado, ali eles compravam, ali eles vendiam, ali eles negociavam, eles faziam ali onde ficavam os juízes, os magistrados, eles ficavam ali para decidir questões de cunho civil, de cunho administrativo. Então ali era uma espécie de um tribunal popular, onde essas questões se decidiam ali. Então, diante das autoridades, levam Paulo e Silas. Aliás, o texto aqui não fala de Lucas e de Timóteo, só fala de Paulo e Silas. Por que será, né? Bom, então, diante das autoridades, fizeram uma acusação de cunho religioso. Mas o que eles estavam mesmo indignados era por causa do lucro, não era por causa do que eles estavam pregando, né? Porque enquanto eles estavam pregando a Jesus, estava tudo bem. Mas quando mexeu no lucro deles, aí ele disse: olha, esses homens estão perturbando a paz da cidade com a sua pregação religiosa. E o povo ali era acostumado com esse tipo de culto às divindades gregas. Quais eram as divindades gregas que a gente mais conhece? Zeus, Apolo, Afrodite. E os romanos adoravam essa mesma divindade, eles só trocavam o nome. O Zeus eles chamavam de Mercúrio, o Apolo eles chamavam de Júpiter, eles trocavam apenas o nome, mas era a mesma divindade. Como a acusação deles prevaleceu e houve um tumulto muito grande, eles começaram a espancar os dois ali. Por que então a gente não vê aqui Lucas e Timóteo, que era da equipe? Porque a acusação era justamente sobre os dois que eram judeus. Esses homens são judeus e estão trazendo costumes que não nos é lícito nem para que pudéssemos observar esses costumes. Os outros eram gregos, né? Então, é uma explicação porque que Lucas e Timóteo não estavam aqui apanhando juntos. Bom, não sei se é por isso, mas eu devo informar para vocês essa linha de pensamento. Eles então mandaram tirar a roupa deles, despilos em praça pública, e eles açoitaram severamente com varas que abriram feridas e sangraram as costas de Paulo e Silas. Depois de baterem muito, espancarem muito, eles recomendaram ao carcereiro que guardasse com toda atenção esses dois no cárcere. Os cárceres naquela época eram mais como se fosse uma masmorra ou grutas, mas aqui no caso a Bíblia nos dá conta de alicerces da prisão. Então
dá para se entender que tinham construído aquela prisão, não é? Como era uma colônia romana, onde tinha muitos soldados aposentados ali, é provável que eles tivessem construído essa prisão para manter a ordem da cidade. Então o carcereiro recebeu ordens severas, e aí a Bíblia nos diz que ele leva para o cárcere interior, ou seja, lá para o mais seguro. E ali, além deles estarem com as costas sangrando, com as cadeias nas mãos, eles ainda colocaram eles no tronco. O tronco, irmãos, era um instrumento onde se prendiam os pés. É um cepo, uma madeira, né? Onde ela tinha uma fenda no meio, eles colocavam os pés e colocavam as correntes do outro lado, onde a pessoa ficava preso pelos pés, acorrentado pelas mãos e pelos pés. Também era usado como um instrumento de tortura, o tronco, né? Onde eles colocavam a pessoa, às vezes, com as pernas assim totalmente abertas no tronco. E imagine como aquilo devia ser desconfortável, devia ser dolorido, a pessoa ficar numa condição, além de ser açoitado. Bom, eles estavam lá acusados injustamente, desonrados, açoitados, preso com as mãos e os pés, cheio de feridas, sangrando. Isso porque libertaram uma moça de um espírito maligno. Imagine isso, irmãos. Imagine a situação de dois homens de Deus, depois de viagens e viagens, se encontrar numa situação dessa. A Bíblia não nos dá conta de que eles estavam com mágoa de Deus, nenhuma mágoa, nenhum rancor contra Deus. A Bíblia não nos dá conta de nenhuma reclamação da parte deles, preso com as mãos e com os pés, não é? Estavam sendo tratados injustamente, não é? Não tem ali uma reclamação de que Deus tinha ignorado o trabalho deles, não tem registro nenhum de reclamação. Aliás, é totalmente o contrário. Perto da meia-noite os caras resolvem a orar e a cantar. Isso é de uma grandiosidade sem tamanho, né? Perto da meia-noite eles começam a orar e a cantar, e o texto diz: e os outros presos escutavam aquilo. Então, perto da meia-noite veio então um terremoto. Só que esse terremoto era diferente, porque naquela região era muito comum os terremotos. Só que esse terremoto, ele veio de uma forma diferente. Ele não derruba a prisão, ele não abala ali as estruturas, ele balança a prisão, consegue deixar a prisão inteira, mas as portas inteiras todas se abrem e as correntes das mãos e dos pés se soltam. Imagine que terremoto estranho esse que acontece, e de todos, não só deles, mas de todos os que estavam na prisão. E quando o carcereiro se dá conta disso, percebe que estava acontecendo, e o texto diz, ele despertando do sono, com certeza estava tirando um cochilo ali, pensou que era melhor um suicídio do que ele pagar com a própria vida, porque os irmãos já sabem, eu já expliquei aqui, o carcereiro que tomava conta de preso, se o preso fugisse, ele pagava com a própria vida. Essa era a lei romana, ele seria executado. Inclusive, quando prenderam Paulo e Pedro e João, que eles saíram com a oração da igreja, eles saíram dali, aquele que estava lá foram mortos, todos eles mortos, 16 soldados foram mortos porque não viram a libertação, não viram o preso fugir, né? O Espírito abriu a porta e eles, aliás, o próprio, não Pedro e João, só o Pedro, né? Porque o Tiago tinha sido morto e Pedro tinha ficado ali, o anjo vem e liberta ele. Bom, quando o carcereiro viu, falou: olha, eu não vou pagar com a minha própria vida, eu não vou me expor a isso, eu vou me suicidar. E quando ele vai tentar as vias de fato, Paulo impede e tranquiliza ele, dizendo: olha, não precisa você fazer isso, nós estamos todos aqui. Aí ele acende um candeeiro, eu acredito que era, né? Entra lá dentro da prisão e consegue constatar que todos estavam ali realmente, de fato, não tinha ninguém escapado. Então a Bíblia nos conta que ele, tremendo diante de Paulo e Silas, se prostra, não com uma forma de adorar ali, não era uma forma, mas era uma forma de estar extasiado com aquilo que aconteceu. Com certeza ele tinha conhecimento de todo o processo. Esse carcereiro aqui não era ignorante a ponto de não saber por que aqueles dois homens estavam ali. Com certeza ele tinha acompanhado todo o processo, desde a prisão, o açoite, até ali o cárcere. Então ele trouxe esses dois para fora e faz a pergunta mais famosa desse texto,
que é o seguinte: o que eu preciso fazer para ser salvo? Tão bom, né? Quando a pessoa que vem procurar, hoje em dia às vezes a gente oferece tanto, que é como se a gente diz: olha, dê uma chance para Jesus, deixa Ele entrar em seu coração, venha, aceite Jesus, receba Jesus. Parece que a gente insiste com a pessoa. Aqui não, Ele que procurou. Não só aqui, mas a gente pode ver em muitos textos aqui de Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, eles perguntam depois da pregação de Pedro: o que a gente faz? Sabe? Eu acho que isso precisa voltar a fazer valer na nossa conduta, na nossa vida como igreja. E aí eles disseram também a resposta mais simples e mais satisfatória: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E isso levou à conversão do carcereiro, não só dele, mas de toda a sua família. E eu expliquei aqui na aula passada que Lídia se converte e toda a sua família. Agora o carcereiro se converte e toda a sua família. Isso era muito comum. Eu lembro, na minha época de ainda adolescente na igreja, se convertia um pai de família e a família inteira se convertia junto. Vinha às vezes genro, vinha às vezes nora, vinha todo mundo e se convertia ao Senhor, né? Então, é isso aí. Então trouxe eles para fora, fez a pergunta. A partir daí, ele começa a tratar as feridas das costas de Paulo e de Silas, e o texto nos dá conta de que ele e toda a sua família foi batizado ali, naquela noite. Imagine isso, né? Os que gostam do batismo por aspersão, adoram esse texto, né? O texto sugere que esse batismo, não sei se foi na prisão ou foi na casa, porque ele, depois que o texto diz que ele se converte, foi batizado, levam ele para a casa dele, convidam para subir até a casa. Com certeza ele morava muito próximo da prisão ou do lado da prisão, porque no dia seguinte, de manhã cedo, os magistrados já vêm e já soltam. Então tudo aconteceu ali naquela noite. Então esse texto sugere que o batismo foi ali, ou na prisão ou na casa do próprio carcereiro, porque depois o carcereiro leva eles para a própria casa, né? Então veio a ordem de soltura. No dia seguinte, os magistrados, não sei se eles sonharam, tiveram uma crise de consciência ou ficaram sabendo do que aconteceu. Eu sei que eles disseram: olha, fala para o carcereiro soltar os homens. E aí o carcereiro chega para eles e diz assim: ó, vocês estão livres, os magistrados mandaram soltar vocês. Aí Paulo disse assim: não, como assim soltar? Nós somos cidadãos romanos, vocês açoitam a gente sem perguntar nada, não houve nenhum julgamento, vocês nos condenaram à prisão e nos bateram antes de qualquer informação, e agora nos vêm soltar. Não que eles venham aqui, nos peçam desculpa e nos solte, eles que venham aqui fazer isso. E aí mandaram um recado lá para eles, e eles, quando ouviram que eram 2 cidadãos romanos, ficaram aterrorizados, com medo, apavorados. Vieram então, pediram desculpas para eles, soltaram eles, mas recomendaram: olha, vamos embora daqui, não fiquem aqui mais na cidade. E aí o texto diz, o texto diz que os discípulos, saindo dali, foram para a casa de Lídia. Não foi para chorar, não foi para reclamar, não foi para pedir oração. Eles foram lá para fortalecer a fé dos irmãos que estavam lá. Irmãos, isso aqui é uma das coisas que me deixa assim maravilhado em servir a Jesus, né? Então aqui eu queria enfatizar aqui para os irmãos que o cidadão romano, ele tinha direitos, inclusive de apelar até para César, se fosse possível, antes de qualquer condenação. Na frente você vai ver que Paulo faz esse apelo. É bom a gente enfatizar aqui que o fato de eu saber que Deus usa meios diferentes para, através da minha vida, alcançar e ganhar almas para o seu reino, ainda assim eu não posso abrir mão dos meus direitos quando eu tiver a oportunidade. Se eu tenho a oportunidade de fazer valer os meus direitos, eu preciso então ser servido das leis vigentes no nosso país, para que possa fazer valer os meus direitos quando eu tenho essa oportunidade, que foi o que Paulo fez aqui.
mesmo apanhando injustamente, nós devemos continuar firmes com Cristo, mas se tivermos chances de, através de meios legais, fazer valer os nossos direitos, nós devemos sim usar tudo que tiver ao nosso alcance para fazer valer os nossos direitos. A nossa submissão a Deus não significa de que devemos abrir mão dos nossos direitos como cidadãos brasileiros. Amém, meus irmãos? Que isso fique claro em nosso coração, né? Ninguém está aqui pedindo para apanhar de ninguém, não. Nós temos que fazer valer os nossos direitos. Então vieram, pediram perdão, libertaram ele, e eles saíram e foram para a casa da irmã Lídia lá para fortalecer os irmãos. Bom, uma vez o texto explicado, vamos ver o que realmente nos saltou aqui dessas linhas para o nosso coração. Primeira coisa que eu vejo aqui é o perigo desta aproximação entre religião e política, entre religião e magistrados, entre religião e autoridades. Isso é um perigo muito grande. Aqui os magistrados e o pessoal da cidade estavam tão próximos, e eles fizeram um julgamento precipitado de 2 cidadãos, justamente por causa dessa proximidade. Falou, quem é que vai nos contestar? Quem é que pode nos contestar diante disso, né? A gente está estudando aqui sobre as 5 solas do cristianismo. Martinho Lutero também enfrenta essa situação ali, justamente essa união entre igreja e poder político, aonde se formava ali uma cúpula que ninguém poderia ir contra isso, né? Constantino, ele começou com isso lá no século IV, lá no ano 300 em diante, né? Diz a história que ele ia para uma batalha e ele tem uma visão de uma cruz, né, que o símbolo do cristianismo era a cruz, depois se tornou um peixe, e aí ele viu aquilo e como um sinal de através daquele sinal ele venceria, e ele manda marcar os escudos, manda marcar os soldados, a farda dos soldados com aquela cruz que ele viu, e por ocasião do destino ele vence a batalha, e a partir de então ele adota o cristianismo, que até os 3 primeiros séculos vinha sendo perseguido, agora adota como religião oficial, e a partir daí a bagunça começou totalmente de lá para cá. Se juntou então poder político e religião, e foi uma das piores desgraças que já aconteceu nisso. Quando a gente vê líderes fazendo acordos com autoridades, a gente não pode esperar coisa boa, porque a igreja ela ela avança com o poder de Jesus Cristo. A gente não vê Jesus se valendo de autoridades, pedindo favor para autoridades, em forma nenhuma. Sabe por que isso é ruim, irmão? Porque o poder é extremamente corruptor, o poder corrompe, sabe? Dizem que quer saber se uma pessoa tem humildade ou não, dê poder a ele. Eu acho que todos nós temos essa capacidade de se corromper, não é? Acho que o poder ele só potencializa isso, né? Você está do lado de alguém que tem extremamente poder, você se torna muito mais corajoso, muito mais afoito. Não é o caso do evangelho, não é o caso da igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão, mas isso depende do poder que há em Jesus Cristo. Se nós não vamos para briga com autoridade nenhuma, não vamos contra a autoridade nenhuma, mas fazer acordos com a autoridade, a igreja fica devedora dessas pessoas e vai se enfiando em meios, em caminhos que para a igreja, às vezes, em muitos casos, é vergonhoso. Então, essa aproximação entre religião e política e autoridades é extremamente perigoso, devemos estar atentos a isso. A segunda coisa que eu vejo aqui no texto é que essa questão da ganância, ela tem mesmo o poder de dominar o coração da pessoa, sabia? Davi coloca aí o versículo 19, a ganância ela tem mesmo o poder de dominar. Olha, o que diz o versículo 19, percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Aqui eles fazem uma acusação de cunho religioso, mas o que eles estavam preocupados aqui era com o lucro, era justamente com essa questão da ganância,
E essa era uma escrava que tinha vários donos aqui, os proprietários da escrava. Isso era uma menina que dava muito lucro para aquelas pessoas. Então, essa moça era escrava de homens e escrava do diabo. Imagine isso, pela ganância. A ganância, irmãos, ela impede a gente de enxergar o próximo como um igual, como um semelhante. Essa menina que era escrava de homens, escrava do diabo. A ganância só te faz ver o próximo como um meio pelo qual eu vou alcançar os meus objetivos, um meio pelo qual eu vou alcançar o meu lucro. Era o caso desses proprietários aqui. O próximo é somente um meio pelo qual eu vou dar vazão à minha idolatria pelo dinheiro. Então, o próprio Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça muita gente se traspassou em muitas dores, e eu tenho visto isso na minha trajetória, na minha caminhada. É por isso que a Bíblia coloca a avareza em um patamar igual a pecados como a prostituição. A avareza, que é essa questão da ganância. Veja aí Colossenses capítulo 3, versículo 5. Coloca aí para a gente ver aqui, Colossenses 3 e 5, ele nos dá base para aquilo que nós estamos falando aqui, não é? Colossenses 3 e 5, o que diz lá? Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. A Bíblia coloca aqui essa questão do amor ao dinheiro, à ganância, no mesmo patamar de uma prostituição, de uma idolatria, de qualquer um outro desses pecados graves aqui. Então essa questão da ganância tem mesmo o poder de dominar o coração das pessoas. A Bíblia chega a chamar o dinheiro de mamon, é uma espécie de Deus. Ou você domina ele, ou ele domina você. Então que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, porque esses homens aqui, além de escravizarem essa menina, o diabo tinha montado nela, e eles estavam fazendo disso uma fonte de lucro, não se importando se do outro lado tinha uma pessoa, um ser humano com a alma, com a imagem e semelhança de Deus. Então a ganância, ela faz você olhar no outro um objeto apenas. Que Deus nos ajude e Deus nos livre dessa malignidade que pode bater na porta do nosso coração. Amém, meus irmãos? Diga amém. Amém. A terceira coisa que eu vejo aqui é que a pregação do Evangelho é como um sal na ferida do engano. A pregação do Evangelho, irmãos, é como areia na engrenagem da religião. Isso é maravilhoso. Versículo 19, 20 e 21, Davi, volta lá, isso. E apresentando aos magistrados locais, os acusaram afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Verso 21, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Aqui, irmãos, o Evangelho caiu como um sal na ferida do engano dessas pessoas que tratavam os outros como objeto. E não é a primeira vez que a gente vê servos de Deus sendo caluniados, maltratados por pregar um Evangelho segundo Jesus. A gente vê aí toda a história de Atos dos Apóstolos, o que já fizeram com os apóstolos, o que vai acontecer com Paulo ainda até o final, o que vem acontecendo aí com a igreja durante esses 2000 anos, sempre debaixo de perseguição, sempre debaixo disso, porque prega a verdade, e a verdade, irmãos, é algo que desce como um sal na ferida daquele que gosta do engano. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você já se imaginou nu na praça pública, apanhando por causa do Evangelho? Já se imaginou tirarem a sua roupa em praça pública e baterem você até sangrar? Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele se refere a esse episódio aqui, irmãos, como um ultraje. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. O que Paulo está dizendo aqui? Nós fomos ultrajados.
botar a nossa dignidade. Irmãos, para um judeu, tirar a roupa era ultrajar, era humilhar em praça pública. E foi o que fizeram com Jesus também, o despiram. E a igreja católica ainda bota aquele paninho aqui, né, para proteger ali a parte íntima, mas eles deixaram despido. Então, isso foi um ultraje. Paulo aqui chega a falar isso. A pregação do evangelho é como um sal na ferida do engano. E a mensagem do evangelho, irmãos, ela é revolucionária. Ela perturba a paz do mundo. Essa aparente paz, ela perturba. Ela deixa uma inquietação no coração das pessoas, porque as pessoas gostam de se esbanjarem no erro, na prostituição. O cara gosta de se enlamear na lama do pecado. E a mensagem do evangelho vem como um sal nessa ferida. Ela desperta a nossa consciência, ela abre a nossa mente, ela mexe nos nossos ídolos, ela promove um único Deus e um único caminho chamado Jesus Cristo. É isso que a mensagem do evangelho tem, esse poder de cair como uma bomba no meio do engano. A pregação do evangelho é esse sal. É por isso que Jesus, quando ele chega no templo e estão ali fazendo do templo aquela confusão toda, é como se Jesus tivesse jogado areia na engrenagem que estava bem bonitinha, funcionando ali, dando lucro para todo mundo. Jesus vem e joga areia dentro da graxa ali e diz assim: vocês estão errados, vocês estão fazendo dessa casa de oração, a casa do meu pai é uma casa de oração, vocês estão transformando isso em covil de ladrões. É como sal na engrenagem da religião. É isso que nós devemos ser. A igreja não pode perder o sabor. A igreja não pode parar de iluminar o coração das pessoas. Se a igreja perder o sal, perder o sabor, a gente se transforma em um clube apenas, em um ajuntamento. Mas tem que trazer sabor para essas pessoas, em nome de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 34, a gente vê Jesus dizendo assim: não penseis que vim trazer paz na terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Eu vim trazer espada. O versículo 35 ele diz: pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra, e assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quando Jesus diz isso, ele diz que o evangelho tem esse poder de fazer essa ruptura, essa decisão, que a decisão, se você separar com isso, decisão, uma cisão é uma ruptura, é uma separação. O evangelho traz essa separação, essa cisão, às vezes no meio da família. Esse poder extraordinário. A mensagem do evangelho é extremamente perturbadora aos que usam como a mensagem, a Bíblia, apenas como uma fonte de lucro. A mensagem do evangelho é perturbadora para essas pessoas. A mensagem do evangelho é perturbadora para aqueles que vivem na prostituição, na safadeza e querem continuar lá. Ela é perturbadora para esses corações. A mensagem do evangelho é perturbadora para aqueles que vivem na mentira e querem continuar na mentira. E a mensagem do evangelho, ela vem rachando no meio o coração dessas pessoas. A mensagem do evangelho, ela é perturbadora para aqueles que pretendem controlar as pessoas, manipular as pessoas, amedrontar as pessoas, usurpar as pessoas, escravizar as pessoas. A mensagem do evangelho vem como uma perturbação. É por isso que ele disse: esses homens estão perturbando a cidade. E estavam mesmo, porque aonde chega o evangelho, uma santa perturbação entra no coração daquele que tem prazer no erro. É mesmo. Para isso nós precisamos perturbar a cidade. Tocai a buzina em Sião, disse Joel. Foi Joel que disse: tocai a buzina em Sião, perturbem-se os moradores da terra. A mensagem do evangelho nunca pode parar de ser essa perturbação no coração daquele que tem prazer em errar. Amém? Diga amém, meu irmão. Enquanto eu bebo água. Segura aí. Agora, por outro lado, a mensagem do evangelho é libertadora. Uma palavra de Paulo, aquela moça foi livre. Nunca mais ela adivinhou. Nunca mais ela conseguiu dar lucro para aqueles homens. A mensagem do evangelho, além de ela ser perturbadora no coração daqueles que gostam de manipular, de escravizar, ela traz dignidade à vida humana. Veja a dignidade que trouxe para essa moça.
ela traz sabedoria, traz consciência cristã, traz responsabilidade, traz coerência. A mensagem do Evangelho é maravilhosa, irmãos. Agora, a quarta coisa que eu tiro aqui do texto, escute, até onde vai o nosso compromisso com aquilo que nós cremos? Até onde vai? Veja o versículo 25, lá de Atos dos Apóstolos. Esse menino, olha, tu é uma bênção, viu, menino? Tá rapidinho, hein? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos escutavam. Cara açoitado, as costas sangrando, cadeias nas mãos, os pés no tronco. Os caras estavam orando e cantando hinos de louvor a Deus. Como é que nós tratamos Deus quando estamos sofrendo muito? Como é que é a nossa oração? Como é que é o nosso relacionamento com Deus quando a gente está sofrendo muito? Inclusive injustamente. Como é que reagimos quando o dia da surra chega para nós? Quando a vida nos dá uma surra. Como é que a gente reage a isso? Esse texto nos mostra como nós devemos reagir ante a tribulação da vida. Nunca devemos atribuir a Deus qualquer culpa, nunca devemos atribuir a Deus qualquer responsabilidade por aquilo que acontece na nossa jornada. A gente não vê aqui os apóstolos atribuindo a Deus culpa nenhuma. Eles estavam adorando ao Senhor. Isso é extraordinariamente maravilhoso. Maravilhoso. O carcereiro, irmão, ele pode até ter se convertido por causa do terremoto. Mas será que ele não foi impactado pelo comportamento dos apóstolos diante do sofrimento deles? Eu acho que foi muito mais impactado pelo comportamento dos apóstolos diante do sofrimento. Irmão, só tendo um Deus extremamente poderoso, extremamente maravilhoso no coração, para suportar a calúnia, a injúria, o açoite, a prisão, as correntes e ainda cantar. Só tendo um Deus no coração, porque sozinho o cara não aguenta, irmão. E aqui a gente percebe isso, essa orientação que o texto nos dá. Nunca devemos abrir mão de louvar a Deus diante de qualquer circunstância da nossa vida. Então, olha só, será que essa mensagem que Paulo e Silas deixou no coração do carcereiro, não foi mais forte do que o terremoto? O que vocês acham? Eu acho que foi mais forte que o terremoto. Com certeza. Imagine o ponto de interrogação que ficou na cabeça daquele. Os presos escutando, falando, mas esses caras, ou eles têm um Deus muito poderoso, ou eles estão doidos. Porque como é que vai cantar diante disso? Como é que canta no meio da tempestade, irmão? Aliás, acho que eles aprenderam realmente com Jesus, porque o único que cantou no meio da tempestade, a Bíblia nos fala lá em Mateus capítulo 26, e tendo cantado o hino, saído para o Monte das Oliveiras. Jesus saiu para ser preso, mas antes ele canta um hino, em nome de Jesus. Só o nosso mestre sabe nos ensinar a cantar e a louvar em meio à tempestade. Você acredita, irmãos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Você acredita nisso mesmo, de verdade? Eu também acredito, irmão, que cada coisa que passamos, que cada situação que enfrentamos, que cada abandono que passamos, que cada rasteira da vida, que cada açoite, às vezes são coisas que Deus prepara para nós, são coisas que são as contingências da vida, os acidentes da vida, e tem coisas que a gente mesmo procura para nós. Mas diante de tudo isso, Deus sabe para cada uma delas trabalhar para que aquilo possa se tornar um fertilizante para edificar as nossas vidas. Até os nossos erros, às vezes Deus sabe trabalhar ele para que a gente possa curar outras pessoas. Isso é extremamente maravilhoso. Será que para salvar alguém muito querido, Deus pode fazer uma ferida em mim? Será que para salvar alguém muito querido, Deus pode salvar essa pessoa através de um sofrimento em mim, às vezes injusto? Será que eu dou legalidade para Deus fazer isso através da minha vida? Irmãos, o evangelho que eu prego é esse evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, e ele não dá margem para a gente pensar de outra forma, que a gente vá se enquadrando nisso, vá pedindo graça a Deus. Senhor, tenha misericórdia, eu estou aquém disso, eu estou muito longe disso. A quinta coisa que eu vejo aqui, para a gente caminhar para o final,
essa simplicidade esmagadora da mensagem salvadora do Evangelho. O Evangelho é muito simples, irmão. Veja o versículo 30 e o versículo 31. O que diz aí? Em seguida, conduziram para fora. Aliás, conduziu-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Qual é a resposta deles? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e os da tua casa. Tem coisa mais simples do que isso, irmão? O carcereiro talvez imaginasse que eles iam trazer ali um conjunto de regras, um conjunto de sacrifícios ou de rituais para que ele pudesse adentrar essa membresia, ou para que Deus pudesse aceitar, o Deus daqueles homens pudesse aceitar ele ali como membro. Ele ficou esperando e falou: não precisa muita coisa não, você crê. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A surpresa dele era somente crer. Somente a fé, sola fide, somente a fé, é só crer. Se você crê de todos, o que aconteceu com o ladrão na cruz? Ele creu, o cara estava ali, do lado direito de Jesus. Os historiadores dizem que Jesus, a cabeça dele quase dobra de tamanho das bofetadas. A cabeça, o cabelo misturado com sangue da coroa que eles colocaram, de tantas vezes que ele caiu nas ruas de Jerusalém, misturado a cara com terra, com cabelo com terra, com sangue. Jesus ali crucificado, o cara olha, e ele tem uma revelação. Eu acredito que aquilo foi uma revelação de Deus. Ele viu o que ninguém viu. Ele viu um rei. As pessoas viam um condenado. Ele olha para ele e diz assim: lembra de mim quando entrares no teu reino. Quem tem reino é rei. Ele viu, e aí o que ele diz assim? Não, tem um conjunto de regras, tem alguma coisa para você cumprir. Ele falou assim: aguenta aí, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É somente crer, é somente a fé. A simplicidade esmagadora da mensagem do Evangelho nos deixa mais animados em continuar pregando esse Evangelho de Jesus Cristo. Crendo em Jesus, você é salvo da condenação eterna. Crendo em Jesus, você é salvo do juízo de Deus. Crendo em Jesus, você é salvo da ira vindoura, salvo de você mesmo, salvo de toda e qualquer condenação. E Paulo diz: já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A mensagem e a simplicidade do Evangelho às vezes assusta. Às vezes assusta as pessoas, porque é simples, é crer. Eu vejo Filipe pregando lá pro eunuco lá no caminho que descia de Jerusalém para Gaza, e ele fala: olha, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Ele falou: nada, tu crê? Eu falei: eu creio, então vamos descer na água. É simples, o Evangelho de Jesus é simples. E o verso 34, aliás, coloca aí o verso 34, Davi. Olha o que eles dizem: então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, com todos os seus, expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. O que é júbilo? É um estágio acima da alegria. É júbilo, já estava jubilando de alegria. A simplicidade do Evangelho que transforma um carcereiro malvado. E aí a partir daí o cara já começa a sarar as feridas do outro, já começa a tratar as feridas na mesma hora. A simplicidade do Evangelho, irmão, ela é extremamente, como é que eu coloquei aqui? A simplicidade esmagadora da mensagem do Evangelho de Jesus é maravilhosa, é simples demais. Sexta coisa, olha a atitude de quem abraçou a Jesus. Eu vou dar aqui os dois lados. Olha só a atitude de quem abraça Jesus. O versículo 34 diz: e lhes preparou mesa farta. O carcereiro e a família de algoz, ele passa a ser agora um irmão dos presos. Leva para casa, sara as feridas. Veja se isso não é o poder transformador do Evangelho. Na hora transformou o cara. Porque tem pessoas, irmão, que Deus transforma assim na hora. Liberta na hora, do bebida, do cigarro, de tudo. Pum. Nunca mais, a pessoa nem consegue olhar para aquilo. Tem outros que ele liberta gradativamente. Você vai entender como é que Deus trabalha? Esse cara aqui, libertou na hora. Ele passa de algoz para um irmão dos irmãos. Agora, vem cá, vou curar as feridas de vocês.
vem cá, eu vou curar as feridas, vem lá, eu vou botar uma mesa, a gente vai jantar. Ainda à noite, botou a mesa farta para eles, comeram e estavam com grande júbilo por terem a oportunidade de haver crido em Deus. Agora, veja o que acontece também com Paulo e Silas. Verso 40, por favor, coloca aí para mim. Assim que deixaram a prisão, foram aonde? A casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e choraram e choramingaram? Não, e os encorajaram. Isso que é responsabilidade. Isso é que é graça de Deus. Eles voltaram para a casa de Lídia para encorajar os irmãos. A atitude de quem abraça o evangelho é diferente, irmão. A atitude de quem tem Jesus no coração é diferente. A atitude de quem tem responsabilidade com a obra é diferente. Isso é maravilhoso. Esse cara aqui, de algoz, passa a ser irmão. Já o outro, depois de terem passado toda aquela situação, agora, em vez deles terem pegado a trouxinha e ido embora, já que os magistrados estão liberando, não, vamos lá que a gente precisa ainda fortalecer os irmãos que estão lá. Era para eles serem fortalecidos, os caras vão lá para fortalecer os irmãos. Você nunca vai entender o coração daquele que ama a Deus. É maravilhoso, irmãos. Eu quero concluir aqui, deixando aqui o sétimo tópico aqui. Qual o milagre mais extraordinário para você aqui nesse texto? Um terremoto ou uma família inteira convertida? O que parece mais extraordinário aqui? Um terremoto ou uma família inteira convertida? Sabia que a conversão é um milagre extraordinário, irmão? Às vezes, a gente fala para o nosso parente, fala para o nosso marido, fala para o nosso filho, fala, a pessoa nunca se converte. Mas se o Espírito Santo assoprar ali, o milagre da conversão acontece. Sabe? Às vezes a pessoa é curada, às vezes a pessoa vê milagre, aquilo não serve como... A pessoa continua mais errada ainda. Mas um só assoprar do Espírito, um sopro só do Espírito, uma palavra só dele, é suficiente para converter o coração. O maior milagre que acontece em nossos dias é uma alma se converter a Jesus Cristo. Qual é o milagre mais extraordinário aqui? Feridas abertas nas costas ou corações sarados? Eles estavam aqui com as feridas abertas nas costas, mas o coração não tinha mágoa, não tinha rancor, não tinha nada. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é extraordinário. Isso é milagre. Que as feridas que a gente sofra na caminhada nunca nos deixe perder a ternura, nunca nos deixe se tornar uma pessoa azeda, uma pessoa ranzinza, mesquinha. Porque às vezes a vida nos bate tanto, às vezes é tanta injustiça, tanta coisa, a gente vai se tornando azedo, né? E aí a gente começa a querer cantar com uma música do Roberto Carlos, né? A partir de agora eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não deixe que as lutas da vida te tornem uma pessoa azeda, ranzinza, não. Os caras estavam com ferida nas costas, mas o coração estava sarado diante de Deus. Milhares e milhares de pessoas foram perseguidas e mortas de diversas formas e por meios mais cruéis que você possa imaginar, por carregar essa mensagem do Evangelho. A igreja nunca parou de ser perseguida. Onde a gente vê a igreja muito de braços dados, com sistema, eu particularmente já fico preocupado, porque a igreja, irmão, ela anda na contramão do diabo, do mundo. O próprio Jesus disse: esse mundo por ora jaz no abismo. Então, quando a gente vê o sistema que crucificou Jesus, a igreja de mãos dadas com ele, meu irmão, isso é uma coisa de se preocupar. Não dá para a gente ficar dormindo em paz vendo a igreja de mão dada com o sistema que crucificou o nosso mestre. Então, aqui, por milhares e milhares de anos, já tem aí 2000 anos, são milhares e milhares, mas 2000 anos de história de igreja, a igreja nunca parou de ser perseguida. E quanto mais bate, mais ela cresce em nome de Jesus. Quero concluir aqui deixando 4 sugestões para você. É só sugestão, não se sinta ofendido.
Primeira, identifiquemos quais sentimentos e pensamentos precisam ser mortificados em nossa vida. Identifique se na sua vida ainda tem algum sentimento faccioso, ou alguma idolatria, ou algum sentimento como desses homens aqui, ou alguma religiosidade. Procuremos identificar em nós se existe algum sentimento que precisa ser mortificado na nossa vida. Isso a gente tem que examinar sempre. Sempre. Examinar. É o que o versículo que o pastor João sempre fala. Ver se realmente estão na graça. Se realmente a salvação alcançou vocês. Não é? Segunda coisa. Verifiquemos se a nossa fé está calçada mais em emoção do que em decisão. Porque aqui não tem nada de emoção no que esses apóstolos estão passando aqui. O que a gente vê hoje é as pessoas que, para servir a Deus, precisam do movimento, precisam do frio na espinha. Uma reunião como essa, onde se está pregando aqui, que todo mundo ouvindo esse silêncio já não serve, só serve se tiver o reteté, se tiver o pula-pula. Parece que a fé só pode vir se for acrescida da emoção. Você vê algum tipo de emoção aqui? É emocionado apanhar nu, pelado em praça pública? Que tipo de emoção tem nisso aqui? Que tipo de emoção tem estar preso dentro de uma cadeia lá, amarrado pés e mãos? Tem nenhuma emoção. Aqui é uma decisão de fé. Aleluia. Decisão. A fé é muito mais decisiva do que emotiva. Se a nossa fé vier acrescida de emoção, glória a Deus. Porque aí a gente extravasa mesmo. Mas vai ter dias que não tem emoção nenhuma. E você tem que continuar caminhando e acreditando no poder maravilhoso do Evangelho. Verifiquemos se a gente não está em busca de uma fé que tem mais a ver com a emoção do que com a decisão. Terceira coisa, verifiquemos se não estamos valorizando mais os milagres arrebatadores do que o milagre da conversão. Porque para muitos o milagre realmente tem que ser um cego ver, um surdo ouvir, um aleijado andar, a coisa acontecer. E quando eu recebo um bem, eu corro para a igreja e agradeço. E quando alguém foi curado, eu corro para a igreja e agradeço. E quando a gente ora e a pessoa morre? E quando a gente ora e Deus não cura? Entende? Então verifiquemos se nós não estamos valorizando mais esses milagres arrebatadores do que o maior milagre de todos, que é a conversão da pessoa. O próprio Elias, quando se esconde na caverna, veio muita coisa ali que Deus não estava. Veio terremoto, veio maremoto, veio vento, veio fogo, veio um monte de coisa. Até que veio uma voz mansa e suave, e ele precisava ouvir Deus na suavidade. Última coisa, fazer discípulo é curar corações, mesmo que as nossas costas estejam sangrando. Aqueles homens estavam com as costas sangrando, estavam fazendo discípulos, curando o coração do carcereiro e da toda a sua família. Isso é fazer discípulo. E às vezes a gente precisa se dedicar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, vencer o cansaço, vencer as dores, vencer as lutas, porque vale muito a pena curar corações. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos ajude. E isso são sugestões que eu penso, que eu olho para mim e digo: Senhor, eu preciso me encaixar nisso daqui. Às vezes as costas da gente estão sangrando, mas a gente tem ali, sarando a ferida dos outros e com as costas sangrando. Esse foi o caso de Paulo e Silas aqui. Esse é o caminho, esse é o Evangelho. Vamos ficar de pé, gente boa, em nome de Jesus, agradecer a Deus por isso. Senhor Jesus, tem espírito.